Eu sou o Lucas. Você está assistindo o Efeito Casal. Amor, a gente vai assistir um canal muito bom que tem um tempinho que a gente não traz, mas está aqui. Nunca visite o Burundi. Esse lugar é amaldiçoado. Nunca ouvi falar. Eu não lembro de Burundi, não. Que nome estranho, hein? Me lembra outras coisas. Enfim, meus amores, é desse canal maravilhoso, canal fabuloso que realmente não tem medo de ser cancelado porque ele dá sua opinião própria. Isso é a sua essência. Antes de iniciar esse vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho, hypando o vídeo. Tem o que na descrição? Galera, tem o link das minhas lives. Eu tô assistindo Fate Stay Night, mano. O atual, tá? Não é o antigo, não. Então, quem perdeu o Fate Zero já tá na Cinefy, tá? E quem quer acompanhar comigo o Fate Stay Night, é só clicar no link todo dia, às 7 horas na semana que vem. Beleza? É isso. Bora reagir. Vamos! Imagina você viajar para um país e ter que comer essa comida aqui. Você vai pagar muito barato, quase nada. Mas será que vale a pena? O cara que te atende pega a comida com a mão que ele acabou de passar no ovo, e não é o ovo da geladeira. Várias moscas voando em cima do churrasquinho que você vai comer. O cenário, a cozinha, então pior ainda. Tudo um verdadeiro pesadelo. E ainda tem o fato de que a maioria das pessoas lá lavam a mão com a água da chuva. E até aí tudo bem, a água da chuva é até ok, se eles não lavassem numa poça de lama. Essa é a comida de rua do Burundi. Isso que eu nem falei que lá a comida enlatada, igual a gente tem aqui, é luxo. É até difícil você achar algo básico como um refrigerante geladinho, uma soda limonada ou até uma barra de gordura sabor chocolate. Tudo isso é coisa de rico. Algumas comidas desse lugar são bem estranhas. Algumas parecem... É melhor nem falar o que isso aí... Que é isso? Isso parece um monte de tolete de bosta. Eu falo. E parece, senão vão falar que é preconceito. E piora, tá? Enquanto em qualquer país normal o frango é comida de pobre, acredite em mim, lá o frango é o alimento mais caro, é coisa de magnata. E quando se fala em lugar pobre, eu acho que o normal é a gente pensar no Piauí, no Maranhão, em Santa Catarina, ou até em lugares em crise como Venezuela e Cuba. E sim, esses lugares têm suas dificuldades, mas eu tenho certeza de que você nunca viu uma situação tão triste quanto a do Burundi, esse país minúsculo que fica lá na casa do cacete. Você já deve ter ouvido falar que esse é o país mais pobre do mundo, e é verdade. O burundiano consegue fazer o maranhense parecer o Elon Musk. E olha que curioso, esse país faz fronteira com Ruanda, Tanzânia e República Democrática do Congo. E eu acho que a maldição desse lugar é contagiosa. Afinal, todos os países ao redor dele também são uma tristeza. O Burundi tem aproximadamente 14 milhões de habitantes, ou seja, quase a população inteira da Holanda. Hoje não, agente Pereira. Burundi é o país mais densamente povoado de toda a África. E assim, galera, a cidade de São Paulo também é muito densa. E lá o que mais tem são prédios gigantes com vários andares. Mas no Burundi não. Lá é todo mundo espremido em barraco e moquifo. Enfim, esse fim de mundo tem 3 idiomas oficiais: o Hundi, o francês e o inglês. Mas isso é só na teoria. Na prática, o idioma que eles falam é... Eu reclamo do Merdil todo santo dia, mas sinceramente, depois de fazer esse vídeo, eu agradeci a Deus por ter nascido nesse hospício. E se prepara porque você vai sentir a mesma coisa. E só pra deixar claro, esse vídeo é um documentário crítico, que usa piadas e um tom leve pra expor os problemas reais do país. E não pra atacar ou diminuir o povo de lá. Tem gente que não sabe, não. Falando em informação, o Burundi tem um índice de desenvolvimento humano, o IDH, vergonhoso, de 0,420, ficando entre os 10 mais baixos de 2025. O país é tão estoporado que só tem um aeroporto asfaltado. E essa é a única parte boa desse lugar, já que você pode pegar um avião e ir embora e nunca mais voltar. Só por curiosidade, um trabalhador lá ganha em média R$73. Não, peraí, é R$73 por dia, né, farinhoso? Não, é R$73 por mês. Cara, eu juro pra vocês que com R$73 eu não consigo encher 2 sacolinhas de compra no mercado. E lá as pessoas têm que se virar com isso. É o velho do Lula. Mas antes de adentrar essa desgraça de país, eu queria agradecer a esses caras aí que fizeram uma doação no LivePix. Muito obrigado Max Denis, Petrin, Rony, Galaxy e Yamilight pela força que vocês me dão. Dito isso, muita gente considera o Burundi o país mais infeliz do mundo. E eu não sei se acredito nisso, tá? A competição tá muito acirrada. Eu acho que o Afeganistão leva essa fácil. Inclusive eu já fiz vídeo sobre esse país, tá? Dá uma conferida depois. Enfim, lembra que eu falei da densidade demográfica? Então, nesse país, 65% da população tem menos de 25 anos. A idade média lá é de mais ou menos 17 anos. Ou seja, é um país onde a maioria da população é cri.ans e adolescente.
A taxa de fertilidade lá é de quase 5 filhos por mulher. E a expectativa de vida mal chega nos 64 anos. E pra... Aí é aquilo, quanto menos estudo que a mulher tem, mais filho ela vai ter. Quanto menos dinheiro, mais filho ela vai ter. Verdade. piorar, o desnascimento infantil é alto pra cacete. Como é de se esperar, a fome nesse país é um problema alarmante. Cerca de 52% das pessoas com menos de 5 anos sofrem de desnutrição crônica, mais da metade dos pequenos. E não se engane com esses vídeos de turista mostrando a capital. A urbanização lá é ridícula. Quase 90% da população vive no meio do mato, plantando o que dá, sem luz e sem água tratada. Mas uma coisa engraçada é que lá não existe vidente, já que nesse país ninguém tem futuro. Imagina você ter que andar quilômetros e quilômetros para buscar água, ter que carregar peso, muitas vezes andando descalço no sol quente. No Burundi, isso é rotina. Quer dizer, na verdade é uma obrigação. Ou você faz isso, ou já era. Nada de água na torneira e nada de água tratadinha, bonitinha, igual a gente tem aqui. A maioria das pessoas lá bebe água direto do rio, direto da fonte. E bebe água da chuva também. O problema é, na maioria dos casos, essa água é contaminada. Cheia de bactérias, sujeira, coronavírus, tudo que você possa imaginar. Inclusive, lá no Burundi, casos de malária são super comuns. Segundo a BBC África, em 2019 foram mais de 7 milhões de casos. E não só a malária é um problema lá. Qualquer tipo de doença transmitida pela água leva um monte de gente pro céu. É super comum a galera ter problema com diarreia, cólera, parasitas. E eu fico pensando aqui, você imagina pegar diarreia no Burundi? Assim, você já passa fome, você vai cagar o quê? Vai botar a própria tripa pra fora, né? Só isso que resta. E sobra pras mulheres e pros pequenos. Geralmente são eles que têm essa função de ir lá na casa do cacete pegar água e trazer de volta. E como lá não tem geladeira, não tem eletricidade, não tem nada, a água é armazenada aonde dá. Pô, você viu no começo do vídeo como é que eles armazenam as carnes, né? Se a carne tá desse jeito, a água também não vai estar numa situação muito boa. Ela fica ali parada em qualquer recipiente, em qualquer canto, acumulando sujeira, poeira, larva de mosquito, e a galera tem que se virar com isso aí. Sabe aqueles vídeos de ostentação na África, que é um africano com uma garrafa de água? Querendo ou não, isso é verdade. É meme, é pra zoar, mas é verdade. Em muitos países africanos, o acesso à água praticamente não existe, velho. Você por acaso já fez faculdade? Ou conhece alguém que fez ou tá fazendo? Aqui no Brasil é o que mais tem, né? Só que lá não é assim, mano. Lá só 1% da população tem acesso à faculdade. 1%. E não é só raro a pessoa cursar o ensino superior, é raro a pessoa terminar o ensino médio. Só 30% consegue completar a escola. Inclusive o analfabetismo lá é alarmante. Muita gente não sabe escrever nem o próprio nome. Tá vendo essa cena aí? Essa é a forma com que eles carregam os cadernos lá. Porque muita gente não tem nem uma mochila. Elas enfiam dentro da camisa e é isso aí. Sabe aquela fase mágica da vida? Muitas pessoas não têm isso lá. E as poucas que têm, tem que aproveitar do jeito que pode. Os brinquedos são improvisados com o que encontram no chão. Inclusive, lá existe um problema chamado kwashiorkor. Me perdoe se eu estiver falando errado, mas isso é uma doença. É um tipo de desnutrição grave pra caramba, que é bem comum nesse país, especialmente nos menores. A causa exata dessa doença do kwashiorkor não é totalmente conhecida, mas ela acontece com mais frequência nesses países africanos, principalmente em comunidades agrícolas ou rurais. Os principais sintomas de kwashiorkor são a barriga inchada, um inchaço nos pés e nas mãos, deficiência ou atraso no crescimento. E por que eu tô falando disso? Quando eu tava fazendo a pesquisa para esse vídeo, de vez em quando eu via uns seres humaninhos com a barriga inchada e eu não entendia nada. Eu achava que eram pessoas pequenas barrigudinhas. Pessoas pequenas que estavam de buchinho cheio, sei lá, acabaram de almoçar. Mas, na verdade, é justamente o contrário. São seres desnutridos e doentes. E, rapaziada, eu não tô falando isso pra zoar. Eu realmente não sabia que a barriga inchada era algo tão triste assim. É muito bizarro você perceber que essas pessoas, na verdade, estão indo pro céu lentamente. Com todos aqueles problemas que eu citei antes, essa doença explode. Não tem hospital decente, remédio é luxo, é coisa de rico. Tudo colabora pra um cenário assustador. Vendo esse tipo de vídeo aqui, é o que faz você pensar, mano. Refletir em tudo Tu que você reclama sem necessidade. Sempre tem alguém numa situação pior, mano. E o ser humano adora reclamar de tudo. Tudo. Assustador. Mas olha pelo lado bom. Pelo menos lá não tem gordo. Burundi é um dos países menos obesos do planeta, com uma taxa de apenas 5%. E como é de se esperar, as pessoas lá procuram ajuda assim que vem alguém diferente. É super comum pedirem dinheiro para qualquer turista que aparece, ao ponto de incomodar quem visita. Em alguns casos isso é até meio assustador. E rapaziada, vale citar aqui que todas essas informações que eu tô apresentando nesse vídeo são fatos públicos de fontes confiáveis.
Mas outra coisa que grita pobreza no Burundi são as roupas. Você aí que tá me assistindo, me diz aí, quando foi a última vez que você comprou uma camisa, uma blusa, uma calça? Hoje em dia, com 20 reais você consegue comprar uma camisa. É bem fácil, né? Menos no Burundi. A grande maioria das roupas vendidas por lá é de segunda mão. Lá eles chamam a roupa usada de mitumba. E roupa nova, igual a gente tá acostumado, é coisa de milionário. E eu nunca tinha visto isso antes. Tudo bem que aqui no Brasil existe brechó, mas lá isso é a regra. Lá é só roupa usada. O povo simplesmente não tem acesso a uma roupa nova. E essas mitumbas, essas roupas usadas, chegam em fardos gigantes importados da Europa, Estados Unidos e China. É como se fosse o resto do primeiro mundo que ninguém quis mais. O lixo que os países mais desenvolvidos produzem vai pro Burundi. Bizarro. Por causa da extrema pobreza e da quase inexistência de indústria têxtil no local, esse cenário acontece. E o pior é que isso é padrão em vários países da África subsaariana, não só o Burundi. Outro ponto triste são as inundações. O país vive isso o tempo todo, principalmente na temporada de chuvas, que acontece entre fevereiro e maio e setembro e novembro. Só pra tu ter noção, em 2024, mais de 200 mil pessoas foram afetadas. Não basta tu viver num país complicado, mano, ainda tem inundação, enchente. Não tem nada. Milhares de casas destruídas, plantações inteiras levadas pela água e gente tendo que se deslocar para abrigos improvisados. Mesmo que o país tenha um terreno montanhoso, o desmatamento crescente acaba fazendo com que inundações aconteçam dia sim, dia não. Lembra que 90% vive no mato plantando o que dá? Pois é, a enchente chega, leva a mandioca, leva o milho, a banana, e aí o que tá ruim fica ainda pior. A fome piora, mais doenças aparecem, os moradores acabam perdendo os poucos pertences que têm, e não é igual a outros países que a pessoa perde uma geladeira e depois pode comprar outra. Não. Lá a pessoa perde tudo, até a forma de sobrevivência dela. E ainda tem o problema do lago Tanganica e do rio Rusizi, que frequentemente transbordam. E os problemas naturais como o El Niño. Tu se lembra desses dois vídeos que eu postei, que eu comparei a internet desses países com a do Bostil? Então, eu queria fazer o mesmo com esse, mas não tem como. No Burundi, ter luz, eletricidade em casa é luxo, é coisa de rico. Internet então, mais ainda. Cara, sério, só 11% da população tem acesso à rede elétrica, segundo dados do Banco Mundial de 2023. Isso me assusta um pouco, porque, cara, em todos esses anos de vida que eu tenho, eu nunca conheci alguém que não tem luz em casa. Sei lá, cara, até um mendigo que mora na rua tem luz, a pracinha é iluminada, a pracinha tem Wi-Fi, mas lá não, lá é diferente. A maioria esmagadora vive sem internet, sem eletricidade. Ou seja, não tem geladeira para guardar comida, não tem uma lâmpada para iluminar a noite, não tem um ventilador para aliviar o calor, não tem uma tomada para carregar o celular. Muita gente ainda usa vela, isso quando consegue. Isso, é como se os caras estivessem vivendo no século retrasado. Internet então é outro mundo. Só uma parcela pequena da população tem acesso. Tudo que a gente está acostumado aqui não existe lá. As pessoas não mandam uma mensagem, não assistem um vídeo no YouTube, não podem fazer um curso online, não tem rede social, nada. E o pior, elas mal sabem o que acontece fora desse fim de mundo. Muitas pessoas precisam se informar por rádio de pilha ou pelo boca a boca. O país inteiro vive desconectado do planeta. Mas, sabe quem não vive desconectado? Imagine sair de Você, lá. bonitão. Se você quiser aprender a editar vídeos como esse, confere meu curso de edição pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição. Mas voltando ao assunto, por isso que eu decidi adotar um tom mais sério nesse vídeo. Não tem meme lá, não tem muita coisa. Eu tô achando ele até mais contido. Acho que ele tá até triste de fazer esse vídeo. Eu acho que enquanto ele tá gravando e editando, ele causa um pouco de mal-estar na gente, cara. E tipo assim, às vezes, esse mal-estar é impotência, porque a gente não dá pra ajudar todo mundo, tá ligado? Imagina. Sei lá, cara. Sei lá. Eu não sei. Não sei. Pra gente brincar, pra gente deixar o vídeo mais leve. É até difícil saber o que tá acontecendo nesse país atualmente, justamente por causa disso. Isso aí que você tá vendo é um ponto de recarga de celular. Não é recarga de crédito, é recarga de bateria. E lá não tem celular igual tem aqui, um S26. Os celulares lá são os da época da minha avó. Mas cara, eu vou ter que falar, viver no Burundi já é um desafio. Agora você imagina viver no Burundi sendo... E agora vem a pergunta que não quer calar. Como que um país consegue chegar nesse nível? Como que um lugar fica tão pobre desse jeito? Bom, existem vários motivos. O primeiro deles é a história do país. O Burundi foi colônia da Bélgica até 1962. E como quase toda ex-colônia africana, os caras simplesmente largaram o país de qualquer jeito. Sem estrutura, sem indústria, sem bosta nenhuma. Só exploraram e vazaram. Ou seja, o país já nasceu quebrado. E depois da independência veio uma sequência de problemas. Conflito interno, instabilidade política. O Burundi passou décadas com
quase falei a palavra. O Burundi passou décadas com conflitos civis, tensões étnicas e golpes, e não tem jeito. Isso destrói qualquer chance de desenvolvimento. Sabe aquela palavra que define quando você manda várias pessoas pro céu? Então, eu não posso falar o resto da palavra, mas acho que você entendeu, né? Tiveram 2 genôs no país. O de 1972 mandou mais de 200 mil pessoas pro céu. E depois a Goela Civil, de 1993 a 2005, mandou mais 300 mil pessoas. Além de destruir estradas, escolas e hospitais. Mas até aí, ok, a Coreia do Sul também nasceu toda fodida. Já foi um dos países mais pobres do mundo, inclusive. E hoje é potência industrial e tecnológica. A diferença começa nas decisões depois do caos. A Coreia do Sul abriu a economia, investiu em indústria, educação e tecnologia, basicamente abraçou o capitalismo. Já o Burundi fez exatamente o oposto. Ficou preso em governo instável, autoritário e sem liberdade econômica. É impossível empreender, tentar crescer nesse país. É imposto, é corrupção, insegurança, violência. Fora que o Burundi é minúsculo e não tem saída para o mar. E é cercado por vizinhos igualmente pobres, como Ruanda, Tanzânia e República Democrática do Congo. Qualquer coisa que você tenta importar ou exportar nesse país custa uma fortuna em transporte. Não tem petróleo, não tem diamante, não tem nada que dê dinheiro como os outros países. É até difícil acessar, né? Vizinhos. E pode parecer besteira, mas países sem acesso ao mar dependem dos outros para exportar e importar qualquer coisa. E isso encarece tudo. Mas, de novo, isso não significa fracasso. O Paraguai, por exemplo, não tem saída para o mar e mesmo assim consegue ter produtos mais baratos que o Brasil, principalmente eletrônicos. O ponto é, o Paraguai facilita o comércio, cobra menos imposto, deixa a mercadoria entrar e sair com menos burocracia e está cercado de países com uma economia minimamente funcional, Brasil e Argentina. Já o Burundi nem tem como fazer isso, pelos motivos que eu citei anteriormente. E além dos conflitos, o país até hoje é conhecido por violações graves de direitos humanos. Lá até hoje acontecem prisões arbitrárias, gente que some do nada e até tortura. Não existe segurança jurídica nenhuma nesse país. E para finalizar, tem um fator demográfico. No Burundi tem muita gente nascendo e pouca gente produzindo. Isso tudo combinado resulta no que temos atualmente, o país mais pobre do mundo. E já que eu prometi lá no começo, bora falar do transporte nesse fim de mundo, porque, cara, o negócio é mais triste do que fila de INSS. Esquece carro, esquece ônibus, esquece moto, lá quase não tem essas coisas. A grande maioria do povo se vira a pé, caminhando descalços por quilômetros e quilômetros, carregando carga na cabeça como se fosse uma mula humana. E pisando em lama quando chove. Imagina você sair de casa de manhã, equilibrar um saco de mandioca, lenha ou até tijolos na cabeça e sair subindo e descendo o morro o dia inteiro. Tudo isso para ganhar uns 4 ou 5 reais no final. É exatamente isso que rola no Burundi todo santo dia. E já que lá não tem carro e não tem bosta nenhuma, o que sobra são as bicicletas. Mas não vá achando que qualquer pessoa tem bicicleta lá não. Se você tem uma dessas, você já tá acima da média, você já tá ostentando. Mesmo que você tenha uma bicicleta, a situação não melhora. Só muda o tipo de sofrimento. Os ciclistas lá carregam cargas imensas, como cachos de banana, lenha e outros suprimentos, percorrendo longas distâncias entre os vilarejos. E não é pouca coisa não, tem carga que chega a 250 quilos numa bicicletinha. Tirando as rodovias principais, não tem estrada decente na maioria dos lugares. Muitas vezes a pista é de terra batida, cheia de buraco e lama quando chove. Além de que as vias são frequentemente estreitas, com menos de 6 metros de largura. E cheias de curva também. Mano. Eu não sei você que tá assistindo, mas eu já peguei muito na banana e, cara, o bagulho é pesado. Esses Lá caras aí ele! são guerreiros. Como eu citei, o país é montanhoso e os ciclistas precisam lidar com isso. Eles aproveitam a força da gravidade de uma forma bem perigosa. Nas descidas, os ciclistas atingem velocidades de até 70 km por hora. Isso sem freios eficientes, confiando basicamente no equilíbrio e na sorte. E não é porque eles são retardados não, é porque eles evitam usar o freio, né? Porque com esse peso absurdo e essa velocidade toda, se você tenta frear, o pneu pode estourar ou a bicicleta pode derrapar e, cara, você não vai querer se acidentar com esse tanto de carga, ainda mais nessa velocidade. Então a estratégia que eles usam é literalmente se jogar na descida e torcer para não morrer. O freio que eles usam, na verdade, é esperar chegar numa subida para a velocidade diminuir sozinha. Bom, quando chega na subida, a situação também fica absurda. Os ciclistas têm duas opções: ou eles empurram cargas de 200 kg morro acima, ou eles se agarram nos poucos caminhões em movimento que tem por lá. Essa prática aí é até ilegal e extremamente perigosa. Vive dando acidente, inclusive. Mas ninguém tá nem aí. Não é como se a lei impedisse alguma coisa, o pessoal continua fazendo. E dentro das cidades, o transporte público é andar a pé por quilômetros, descalço, ou dar a sorte de encontrar alguém que tem uma bicicleta para você montar e seguir a vida.
E eu vou encerrar com algo engraçadinho. Já que falamos de transporte e tal, você sabia que lá também existe um Detran? Pois é, existe. E o legal é que é bem parecido com o Detran do Bostil. Lá é cheio de policiais nas rodovias cujo único objetivo é infernizar a sua vida. Aqui tem os postos, mas lá, como eles estão no século retrasado, os caras colocam cordas nas estradas pra parar quem tá passando, como se fosse uma armadilha mesmo. E aí quando tu para, começa o teatrinho. Inventam qualquer motivo pra te multar, implicam com o documento, com o estado do veículo, qualquer desculpa serve pra arrancar seu dinheiro. E se você não tiver como pagar, eles rebocam seu carro. Ou melhor, o pouco que sobrou dele, já que lá só tem carroça charanga véia. E pra resolver isso depois ia outra dor de cabeça. E as semelhanças com o Bostil não param por aí. Lá eles também adoram levar vantagem. Só que lá é mais escancarado ainda. O suborno é praticamente parte do sistema. Quando o agente Pereira resolve implicar contigo, é mais fácil você pagar por fora ali, você dá um dinheirinho pra ele, do que tentar resolver do jeito certo. Ou seja, o país, além de quase não ter estrutura, o pouco que existe ainda vira ferramenta para malandro arrancar dinheiro das pessoas. E depois de tudo isso, eu acho que dá para tirar uma conclusão bem simples. O Burundi é o exemplo do que acontece quando tudo dá errado ao mesmo tempo. História ruim, conflito, governo ruim, falta de liberdade econômica, isolamento geográfico. Por mais que eu tenha feito uma piadinha aqui ou ali, utilizado um tom mais leve no vídeo, a realidade ali não tem graça nenhuma. As pessoas lá vivem de uma forma que a gente nem consegue imaginar. Eu tô gravando esse vídeo aqui de noite e, cara, um burundiano nem sonha nisso, não tem computador lá, não tem eletricidade, não tem internet. Então assim, valoriza o que tu tem, valoriza a sua vida. Agradeça a Deus por isso. Porque por mais que você tenha nascido nesse lixo chamado Brasil, você ainda deu sorte de ter nascido aqui e não lá. Se você gostou do vídeo e quer me acompanhar um pouco mais, saiba que eu faço lives na Kik. Inclusive hoje de noite eu vou estar online. E tem nosso grupo no Discord também, na descrição. Quiser mandar uma mensagem, falar diretamente comigo, né? Eu tô sempre lá. Você está convidado. Muito obrigado aos membros que me apoiam e me ajudam a continuar produzindo vídeos aqui. Eu espero que você tenha um dia fabuloso e a gente se vê no próximo vídeo. E odiamos comunistas. Meus amores, que vídeo triste. É até difícil até de comentar, né? E ver o quanto a gente é ingrato. Acabou a água, a gente reclama. Acabou a luz, a gente reclama. A internet caiu por alguns segundos, a gente reclama. Tudo a gente reclama. Enquanto tem pessoas passando por isso. Por fome, por miséria. Viver com 73 reais no mês inteiro. Não ter onde morar. E quando tem, é um muquifozinho ali, pô, sem energia. Cara, loucura. Eu fico até sem palavras, eu fico triste de ver situações assim. E ao mesmo tempo grata por tudo que Deus nos proporciona, o trabalho no país onde a gente trabalha. Enfim, valorize a sua vida, valorize o seu trabalho. Sabe aquele trabalho que você fala assim, pô, tô cansado, quero desistir, trabalhei muito, mas todo mês tu vai ter aquele dinheirinho lá. Ali nem isso eles têm. É verdade. A gente fala de sobreviver aqui no Brasil, mas sobrevivência é aquilo lá, cara. Cara, eu espero que depois desse vídeo aqui você mude um pouco o pensamento, sabe? Eu sei que é difícil quando, pô, tu fica o dia todo no trabalho pra ganhar um salário mínimo, mas, pô, cara, só de você ter um teto sobre a sua cabeça. Energia e água, mano. Pô, já tem que agradecer depois de ver um vídeo desse aqui. Lá eles não tem nada. É. Nem a própria dignidade tem. A pessoa reclama, mas chega em casa do trabalho, pode deitar na cama ali no sofá e ficar mexendo no celular, vendo TikTok, vendo Instagram, entendeu? Não, lá, ó, é ralação o dia inteiro. Enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários, o que você achou desse país. Eu não conhecia, mas já vi vídeos assim também em algumas partes da África. Tudo faz parte, tá englobado ali, tá. É triste de ver que realmente ainda existe pessoas passando por essas situações que não era pra estar passando. Mas culpa disso tudo é do próprio país lá, que não investe. Não conseguiu administrar direito, cara. Não sei se tem salvação, não. Quando chega num nível assim, só um reset, vamos dizer assim. Um reset. Bom, meus queridos, é isso. Comenta aqui embaixo. Gostei da opinião dele. Deu até pra ver que o Fabuloso ficou um pouco mais contido, porque realmente ele parou pra refletir que é até difícil mesmo de fazer piada com isso. É verdade. Não tem como. É isso, o link do vídeo original tá na descrição, hein? Se você gostou da nossa reação, deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu o Efeito Casal.